Fala pessoal, e sejam muito bem-vindos ao SemaCast, o podcast oficial do Hospital Sema. E esse ano celebramos 50 anos de história, inovação e compromisso com a saúde. E para celebrar essa data, resolvemos criar esse espaço para compartilhar histórias, conhecimentos e entrevistas com grandes especialistas. Eu sou o Dr. Henriota, sou médico oftalmologista aqui há quase 15 anos e eu vou acompanhar vocês nessa jornada. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente vai começar com um tema já muito bom. A gente vai falar hoje das principais causas de cegueira evitável no mundo, que é a retinopatia diabética, que basicamente é quando o diabetes começa a machucar o fundo do olho e pode levar a um quadro de cegueira. Será que todo paciente ele vai evoluir para a retinopatia diabética? É uma doença que tem cura? Parece que existe uma injeção que você aplica diretamente no olho, que faz parte do seu tratamento. Será que isso é verdade? Para responder essa e outras perguntas, nós trouxemos dois grandes especialistas aqui sobre o assunto para conversar com a gente. Dr. Antônio Sérgio Neves e Dr. Guilherme Colamarino. Sejam bem-vindos, pessoal. Prazer, uma honra estar aqui e tratar de um tema de tanta relevância, né? A gente fica muito grato pelo convite aí. Obrigado aí pela oportunidade, agradecer ao Dr. Henry aí pela iniciativa junto com o pessoal do marketing e toda a equipe aí que está engajada aí no SemaCast aí. Obrigado. Bom, vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, começando pelo Dr. Antônio Sérgio. Ele tem 19 anos de Sema, graduado em medicina pela Universidade de Vassouras. Ele fez residência médica e a especialização em retina in vitro no nosso hospital. Hoje ele é preceptor e médico assistente do setor de retina, né, no Hospital Sema, e é responsável técnico do Sema Unidade Santana e corintiano doente. É isso aí, Antônio Sérgio? Não estamos numa fase muito boa, mas é verdade. O coração tá sofrendo um pouquinho ultimamente. Agora o Guilherme, doutor Guilherme Colamarino, 18 anos de Sema, né, um ano a menos que o doutor Antônio Sérgio, médico formado pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, também fez a residência médica e o fellow dele, a especialização em retina in vitro no Sema, também é preceptor e médico assistente do setor de retina, é o responsável técnico do Sema da unidade Aricanduva e é um poliesportista, Guilherme, é isso? Judô, surf e que mais? Tênis? Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada? É isso. Bora lá, pessoal. Vamos começar primeiro, eu acho que é legal a gente falar para o nosso público o que é a retina, qual que é a função da retina. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre retina é algo que, tanto para mim quanto para o Dr. Antônio Sérgio, eu acho que é o dia a dia, né? Bom, vamos iniciar aí para os pacientes e para as pessoas que não entendem muito sobre a parte ocular, mas a retina nada mais é do que uma membrana translúcida que reveste toda a parte posterior do globo ocular e ela é responsável por captar a luz e transformar em estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico, através do nervo óptico, manda as informações para o cérebro e volta em forma de imagem. Basicamente seria isso. Então, tudo que a gente vai falar aqui é dessa estrutura nobre que é ricamente vascularizada, que se chama retina. Só para acrescentar o que o Guilherme já falou, o que a gente tem que entender é que, eu costumo falar para os pacientes, é o tecido neurológico mais importante, o tecido neurológico dentro do olho da gente que é o mais importante, ou seja, ele conduz essa imagem e ele é muito organizado, ele é muito estruturado. Ele tem algumas camadas, e só para a gente já entender naquilo que a gente vai entrar no assunto, para ele ter um funcionamento adequado, essas camadas elas têm que ter também a sua adequação, a sua estrutura de maneira adequada e, principalmente, para ele funcionar, a gente precisa da vascularização dele. Então, essa vascularização é uma vascularização muito parecida com a vascularização que a gente tem no sistema nervoso central, no cérebro da gente, e ela tem uma barreira, né, para que só o que a gente realmente interessa para a retina receber, ou seja, a quantidade adequada de oxigênio, quantidade adequada de glicose para o tecido funcionar. Então, a gente está falando isso aqui agora porque a gente vai abordar um tema que o principal acometimento é nesses vasinhos que são extremamente delicados, né? Nessa barreira que a gente chama de barreira hematorretiniana interna. A gente tem a interna e tem a externa. Os dois podem ser acometidos, mas a doença que a gente vai falar da diabetes, a retinopatia diabética, ela comete primariamente aí essa barreira interna, esses vasos internos da retina que nutrem os 2/3 internos dela. Legal, não, show.
Então a gente percebe que a retina realmente é uma estrutura muito nobre, né, dentro do nosso olho. E aí entrando em retinopatia diabética, o que é então a retinopatia diabética? A retinopatia diabética ela é uma microangiopatia, ou seja, o paciente que tem diabetes, e diabetes principalmente de longo prazo, descompensado, ele vai ter um dano nessa estrutura que eu acabei de falar, que é extremamente competente em administrar o que vai para a retina e o que não vai para a retina, que são os vasos dela. A partir do momento que eu tenho um dano e a hiperglicemia, ou seja, o açúcar no sangue mais alto, durante muito tempo, ou durante principalmente os primeiros, depois de 5 anos aí, ele começa a lesionar essa barreira. Então, eu não consigo mais selecionar aquilo que vai para a retina e aquilo que não vai. Então, a gente acaba tendo um dano nesse tecido, você muda a estrutura, a gente não quer que tenha sangue disperso, a gente não quer que tenha gordura, o lipídio, né, disperso, e isso tudo atrapalha o funcionamento da retina. Então, o funcionamento da retina sem um funcionamento adequado, a gente não enxerga direito. Ela que é o nosso cérebro no olho, né? Ela que processa a imagem e manda para o sistema nervoso central. Mais uma vez, ela precisa estar bem estruturada e bem com a arquitetura bem mais próximo do fisiológico. É isso. E para o nosso público entender, quais são os primeiros sinais e sintomas que o paciente começa a sentir? Então, é muito curioso isso, né? Porque o paciente ele acha que ele tem que ter algum sinal e sintoma para procurar o oftalmologista. E a grande realidade é que ela é uma doença silenciosa, né? Então, nos estágios bem iniciais da retinopatia diabética, às vezes a gente não tem um comprometimento visual. Então, isso de uma forma acaba que o paciente acaba negligenciando o acompanhamento, né? O que seria o ideal aí, desde o momento do diagnóstico, começar a fazer uma investigação, fazer um exame de fundo de olho, porque às vezes esse paciente não tem diabetes naquela data. Ele já é diabético já de longa data, mas estava assintomático. Então é importante, desde o momento do diagnóstico, a gente começar a fazer uma avaliação detalhada desse fundo de olho. Do jeito que você está falando, então, às vezes o paciente ele já tem a doença, mas ele não tem nenhum sinal, nenhum sintoma. Exato, não, é exatamente isso que ocorre, né? O paciente, às vezes, ele está num estágio tão inicial da retinopatia que a visão mantém-se ali em 100%, o que a gente chama de 20/20, né? Uma acuidade visual próxima do seu limite funcional total, e aí aparecem os primeiros sintomas, e se isso vai deixando de lado, a doença vai cada vez progredindo para os estágios mais avançados. E eu diria, só para acrescentar mais um detalhe, que em algumas situações, a gente vivencia isso, né? E o principal fator para trazer, que você perguntou, da questão de o que o paciente sente, é um inchaço. O principal fator de baixa de visão é aquilo que a gente chama de edema macular diabético, que é um inchaço na região central. Ele pode estar em qualquer estágio de evolução de doença. Tá? Ele é mais comum quanto mais a doença estiver avançada. Isso é meio óbvio, porque a lesão é maior no tecido. Mas lá no início ele pode apresentar, ou ele pode apresentar mais tardiamente também. Por isso que a insistência na triagem, no acompanhamento, no diagnóstico, que nem o Guilherme falou, inicial, né, do paciente que não tem um quadro de retinopatia diabética, mas que tem o diabetes, e aí a gente caracteriza 2 tipos, né, o tipo 1 ou o tipo 2, é importante a gente fazer esse acompanhamento rotineiro para que, se surgir alguma alteração, alguma lesão, o principal é o edema macular, mas secundário, né, ou em fases mais tardias, uma isquemia, um infarto do tecido, que aí vai aparecer em quadros mais dramáticos e mais arrastados. Legal. Mas todo paciente que tem diabetes, ele vai evoluir para retinopatia diabética? O que acontece é o seguinte, o que a gente sabe? De novo, voltando para a questão dos tipos, a gente tem diversos tipos, os mais comuns é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é daquele paciente jovem, né, que ele tem uma doença autoimune, então ele não produz a insulina, que é o que leva a glicose para o tecido. E o tipo 2, que é uma resistência ao uso da glicose, né? A resistência à insulina. É mais comum em pacientes mais velhos, né, obesos, com estilo de vida inadequado. Então, essas duas características, o tipo 1 é mais comum dele ter uma progressão da doença, porque ele é um paciente jovem, vai viver mais tempo, e além dele viver mais tempo, ele vai precisar de uma medicação desde o começo dos seus sintomas lá, né, para repor a insulina que ele não produz. Então, esse paciente vai ter um quadro mais arrastado. Então, estatisticamente, a gente pegar na literatura, é o paciente que tem uma probabilidade maior de desenvolver ao longo da vida.
O diabético tipo 2 também, ele estando descompensado é mais comum, mas a gente sabe que a doença é uma doença de longo prazo. E essa doença de longo prazo, se você tiver compensado, você pode ter alguns sinais a partir de 10 anos de doença, mesmo você compensado. Só que são sinais normalmente iniciais. E se esses sinais progridem, o paciente que está compensado, eu tenho uma chance muito maior de ter um tratamento efetivo para ele. Então, essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar, que o acompanhamento ele tem que ser de longo prazo. O paciente pode, sim, vir a ter um problema aí no futuro, inerente à doença, mas que existe tratamento efetivo desde que ele esteja controlado sistemicamente. Só um parênteses aqui. Às vezes a gente recebe no consultório paciente, né, Guilherme, que a gente observa que ele vai lá para tratar com a gente, mas com glicemia muito alta, uma hemoglobina glicada, né, que a gente leva muito em consideração hoje em dia, extremamente alta, e ele vai lá para tratar o olho. Sempre falo isso para os pacientes, os fellows, os residentes que acompanham a gente lá, eles sabem, eu sempre falo, o diabetes não é uma doença do olho. Ela é uma doença sistêmica que traz manifestação no órgão-alvo. Um deles é a retina. No olho, a catarata pode desenvolver, mas o mais importante é o que a gente está falando hoje aqui, a retinopatia diabética. Pegar um gancho aqui das considerações perfeitas aí que o Dr. Antônio Sérgio falou. Existe uma estatística bem considerável aí, assim, com relação ao diabetes tipo 1 e tipo 2, né? A gente sabe que depois de 20 anos, a gente tem aí um índice de 40% ou mais do paciente tipo 1 desenvolver a retinopatia diabética proliferativa, né? E do tipo 2, a gente tem uma casuística aí de 20% a 25%. Então, vai muito naquilo que ele falou, né? O paciente tipo 1, ele acaba tendo um sofrimento um pouco maior, talvez pela não produção de insulina aí, né? Basicamente, e também uma outra questão aí, a gente tem percebido aí um aumento considerável na população brasileira aí com diabetes, né? Eu diria que a gente tem aí em torno de 8% da população hoje diabética. É bastante coisa, né? Esse representa 16, 18 milhões de pessoas aí diabéticas, né? Então, já entrando nesse assunto também, eu imagino assim, que você fala, tem diabetes, então para você evitar é só controlar o diabetes que você não evolui para uma retinopatia diabética. Mas existem outras formas de prevenção fora o controle glicêmico? Sem dúvidas, né? Eu acho que primeira coisa aí, o paciente ele vai ter que estar bem amparado por uma equipe multidisciplinar, um endocrinologista associado aí um nutrólogo, nutricionista. A parte ocular tem que estar em dia, a parte renal, porque a gente sabe que o olho e o rim caminham juntos. E uma dieta equilibrada, com baixo índice glicêmico. Paciente sedentário ele tem um risco de progressão muito maior. Paciente que tem colesterol alto, triglicerídeos e hipertensão também evoluem de forma, como é que eu vou colocar assim, menos satisfatória, né? O paciente evolui mal se não controlar esses pilares, né? A gente vê que está muito associado ao estilo de vida do paciente, né? Os fatores de risco estão muito associados a isso, né? É isso mesmo. Se você, então, pega um paciente que acabou de fazer o diagnóstico de diabetes, quando que é a hora dele passar em consulta com o oftalmologista? Vamos lá, se a gente for seguir, né, a normatização que a gente tem dos padrões aí, o diabético tipo 1, quando ele faz o diagnóstico, ele pode esperar, né, por algumas sociedades, 5 anos para fazer o primeiro exame oftalmológico. Por que disso? Porque a gente vai saber exatamente, ou na maioria das vezes, a gente vai saber exatamente o ponto onde a doença começou. Se esse paciente está compensado, tá? Esse parênteses. Por que a gente vai saber exatamente? Porque os sintomas são mais agressivos, né? De tomar muita água, de muito ao banheiro urinar. Então, são sintomas que aparecem. E aí, você vendo isso numa população que é uma população mais jovem, né? Você percebe e tem a chance de já fazer uma avaliação no início da doença. O problema do diabetes tipo 2 é o que o Guilherme falou anteriormente. O paciente, muitas vezes, ele não procura. Ele não está sentindo nada. Né? Quantas pessoas a gente pega, não estou sentindo nada de diabetes, meu diabetes está controlado. E às vezes ele não está controlado. E a gente não sabe quando essa doença começou. Se ele não está controlado, se ele não tem sintomas, às vezes a doença pode ter começado há muito mais tempo. Então, no momento em que você tem o diagnóstico no tipo 2, é o momento já de fazer a avaliação oftalmológica, independente de qualquer acometimento ocular. Show. E aí depois, qual que é a frequência que ele tem que ir no oftalmologista? Vai depender se ele tem a doença ou não. Se ele não tem, ou tem um estágio muito leve de doença sem aquele edema que baixa a visão, como a gente falou, ele pode acompanhar anualmente. Se ele tem uma doença em estágios mais avançados, moderado, por exemplo, 6 meses, é bom fazer esse controle.
Se ele tem uma doença associada ao edema macular, que quando não tratado no início da doença pode cronificar e trazer perda de visão irreversível, esse eu tenho que trazer para perto e fazer o tratamento dele, aí a frequência é muito mais próxima. Mas falando numa população, na maioria das pessoas que não tem retinopatia diabética, o ideal, mesmo tendo diabetes, o ideal é anualmente passar em consulta oftalmológica. Então, na verdade, vai depender muito, cada caso é um caso, né? Avaliação inicial, né? O estadiamento, né? Eu acredito que assim, como o Dr. Antônio Sérgio falou, né? Depende muito da evolução do paciente, de como esse paciente mantém esse controle. Às vezes o paciente ele vem depois de 1 ano e ele progrediu ali 2 casas na retinopatia diabética. Aí a gente acaba sendo obrigado a encurtar um pouquinho mais esse espaço. E às vezes procurar, juntamente com o endócrino, já tratar a retina dele num caso em que ele já tem ali uma isquemia ou um edema macular e outras alterações que a gente tenha que abordar ali. Entendi. E aí, só para o nosso público entender, porque o diabetes você faz o diagnóstico às vezes pelo exame de sangue ali. Como que o oftalmologista faz o diagnóstico da retinopatia diabética? É por exame de sangue? É algum exame que é muito invasivo, dolorido? Inicialmente, o que a gente tem de melhor hoje é o mapeamento da retina, né? Assim, acho que é o que você tem ali a olho nu, que você fecha diagnóstico associado à retinografia, que são fotos e imagens da retina, em que você consegue ampliar as imagens e ver as alterações com mais detalhes. E, obviamente, a gente tem também ferramentas que ajudam a auxiliar e estadiar a doença, né? Que é o exame do contraste, chamado angiofluorescenografia, e uma tomografia de coerência óptica, que é esse exame que ele vai detectar o edema que o Dr. Antônio Sérgio falou. É onde a gente, às vezes, tem que buscar uma maneira de tratar esse paciente para corrigir aquela acuidade visual danificada. Entendi. A gente sabe que esse ano o Hospital SEMA ele faz 50 anos. E nós sabemos que o nosso hospital ele é referência na parte de oftalmo e otorrinolaringologia. Hoje, quais são os exames mais modernos que a gente tem no nosso hospital? A gente consegue fazer esse diagnóstico, dar esse suporte para o nosso paciente? Sem dúvida alguma. A oftalmologia, a medicina e a retina, ela evoluiu muito ao longo do tempo, né? Então, anteriormente, né, nos tempos mais tardios, que a gente tinha era isso que o Guilherme falou, tanto que as classificações eram muito baseadas nisso. Mas a coisa foi evoluindo, né? Então, a Angioflu, a qualidade, né, do exame de contraste que o Guilherme colocou, ela melhorou muito. Isso ajuda muito a gente perceber se esse paciente tem aquela forma mais isquêmica da doença, né? Quantificar o edema através da região toda que a gente consegue avaliar na parte posterior. E um outro exame que hoje, para o paciente com edema macular diabético, é padrão ouro, melhor exame para a gente acompanhar, que é a tomografia de coerência óptica. Ela evoluiu demais do que a gente tinha, por exemplo, mais de 10 anos atrás, para aquilo que a gente tem hoje. Pra você ter uma ideia, quando a gente faz uma tomografia de coerência óptica, né, o OCT, o famoso OCT, a gente tem um corte, como se fosse um corte histológico da região central, da região macular, em vivo. O que é um corte histológico, né, para o pessoal entender? O corte histológico é quando, por exemplo, você quer estudar uma doença que você não conhece, e aí a pessoa tem a falecer, ela doa, você vai lá, faz um corte histológico, coloca numa lâmina, né, o patologista lá e observa. Hoje em dia a gente consegue fazer isso na retina, né, em vivo. O paciente vai lá, senta no exame, é um exame que não dói nada, só precisa muitas vezes da dilatação, muitas vezes não precisa da dilatação, né, que são os colírios para abrir a pupila, e você consegue ver a região central se tem algum acometimento ou não. Então a gente classifica como edema macular com acometimento foveal, região central, foveal, a fóvea é a região mais importante que a gente tem na região posterior, que é a mácula, ou sem esse acometimento. Isso muda muitas vezes a conduta que a gente vai ter diante do paciente. Muito interessante. Quer dizer, o nosso hospital tem todo o respaldo aí para dar todo o suporte para o paciente aí. Só mais um detalhe. Aí vem a pergunta, né? O paciente, eu sou diabético, eu sou renal crônico, que não é uma contraindicação absoluta, mas enfim, sou alérgico, um exemplo mais comum ao contraste, ou ao tipo de contraste que a gente faz, que é a fluoresceína. Então, hoje em dia, no OCT, a gente já avançou tanto que a gente consegue fazer similar a um exame contrastado, sem contraste algum, no OCT, que é a angiografia por tomografia de coerência óptica. A gente chama de OCTA. Então, você consegue ver os vasos, você consegue mapear, né, através de softwares, a gente consegue ver a evolução de região central na mácula, por exemplo. Ele não tem um edema, mas ele tem um infarto nessa região central. Isso está progredindo, isso não está progredindo, eu consigo mensurar isso hoje em dia. Interessante. Então, a coisa evoluiu demais nos últimos anos. Né? E o OCTA veio ajudar muito a gente. Isso. E, assim, pessoal,
para o nosso público entender, existe um risco do paciente com retinopatia diabética perder a visão por completo? Sim, existe. A gente sabe hoje que, assim, geralmente os pacientes, eles acabam, infelizmente, assim, negligenciando um pouco, né? E eles mal sabem aquilo que pode vir se não tratar. E com a evolução da doença, né, o paciente ele pode vir a ter sangramentos de repetição, pode vir a ter descolamento de retina, que a gente chama de descolamento de retina tracional. E mesmo que com a cirurgia, às vezes num estágio extremamente avançado, ele pode vir a perder a visão. Seja porque não conseguiu recuperar a funcionabilidade da retina, ou por, de repente, um dano ali do nervo óptico que sofreu, virou um glaucoma secundário, que é muito comum, glaucoma neovascular. Então, às vezes uma catarata muito intumescente e que mesmo que você tirando, você vê que o tecido retiniano ali já não funciona também. Então, o tratamento ele tem que ser não só individualizado, mas ele tem que ser muito bem amparado pelo médico oftalmologista, juntamente com o endócrino aí, para tentar manter aí uma acuidade visual funcional, que na maioria das vezes a gente consegue isso. Mas a gente consegue reverter esse quadro de perda? Muitas vezes, sim. Se o acompanhamento, principalmente, é feito no começo da doença. Tá? Quando a gente fala só, a gente tem tipos de evolução, né? Então, a gente, para classificar aí, a gente coloca como não proliferativa e proliferativa. Para não proliferativa, para ficar mais fácil de entender, a gente vai levar mais em consideração o edema macular, que é esse inchaço. Para esse edema macular, quanto mais precoce eu começo a tratar, e a principal baixa de visão, quando começa a ficar borrado né, para enxergar, ele pega essa região central macular, a gente tem os avanços que a gente tem são muito grandes. Né? A gente tem as injeções que você citou lá no começo, alguns tipos de injeção, que é o tratamento farmacológico para essa região. Agora, a doença ela é evolutiva, então a gente tem essa classificação de não proliferativa e da proliferativa. Para os casos de proliferativa, a gente tenta estacionar essa progressão de doença. Né? E aí a gente tem, por exemplo, a fotocoagulação a laser para ajudar a estacionar essa progressão, mas muitas vezes a gente não consegue melhorar a visão dependendo da região central. E para os casos mais avançados, como o Guilherme colocou, relacionados a descolamento de retina tracional, a gente tem o procedimento cirúrgico para tentar tratar. Então, a resposta é sim. Esses casos, normalmente, que tem procedimento cirúrgico, eles chegam com uma visão mais baixa para a gente, com descolamento de retina tracional envolvendo essa região central. Então, o que a gente tenta modular, vamos dizer assim, é a expectativa para esses casos. Você me perguntou de melhora. Sim, a gente muitas vezes consegue melhorar um paciente que estava enxergando vulto, enxergar a letra maior lá, que a gente chama de 2400 ou mais, dependendo do tempo de acometimento de doença, ou até uma visão muito melhor se o acometimento é mais precoce. Mas a gente não pode comparar, né, com outras doenças, por exemplo, catarata, que a gente substitui o tecido, é o mesmo tecido que teve o dano, eu volto, por exemplo, numa cirurgia para a região, ele vai melhorar, mas pode ter limitação. Então, a grande maioria dos pacientes não chegam nesse estágio. A gente consegue tratar e consegue melhorar e trazer esse paciente para uma vida normal. A maioria dos pacientes, sem dúvida alguma. Mas os casos mais dramáticos, a gente tem que ponderar essas coisas aí. Entendi. E como você entrou na parte do tratamento, doutor Antônio Sérgio, as famosas injeções aí, vamos falar das injeções. Tem muito paciente que tem medo, fala, eu prefiro perder a visão do que tomar uma injeção no olho. Essa injeção é dolorida? Qual que é a principal finalidade aí? Vamos lá. Eu faço bastante, né? Eu acho que talvez hoje em dia, acho que no Brasil, acho que é o serviço que mais faça a injeção intravítrea, né? Então eu costumo dizer que injeção intravítrea é um procedimento indolor. Claro, tudo depende muito de como aquele paciente chega, né? Às vezes o paciente ele chega com aquela ansiedade, aquela sensação ruim de que vai tomar uma picada no olho, mas eu sempre costumo comparar, além de o paciente ser anestesiado, eu costumo comparar a agulha como um fio de cabelo. Eu falo para o paciente, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer numa região menos inervada, você vai ver que não dói, é bem tranquilo, e a grande maioria das vezes os pacientes saem de lá satisfeitos. É muito raro um ou outro paciente sentir alguma coisa, mas é igual injeção intramuscular, né? Às vezes um paciente sente mais, outro menos, mas a grande maioria tolera super bem e acaba aderindo ao tratamento. Esse procedimento vocês fazem em centro cirúrgico? Sem dúvida nenhuma, né? Até pelo risco de infecção que se tem, né? A gente sabe que algumas clínicas,
e consultórios acabam fazendo, mas a gente evita fazer isso porque a gente não faz, né? Porque tem que ser um ambiente totalmente livre de contaminação, né? Então tem que ser, a gente faz um centro cirúrgico, faz uma quantidade grande, mas tudo dentro das normas aí do que é preconizado. É considerado um procedimento cirúrgico, ou existe risco? E se tem, quais são os riscos? O risco existe, né, Henri? O risco, na verdade, assim, a gente está entrando com uma agulha dentro do olho. Então você tem um risco de perfurar a retina e dar um descolamento de retina, por exemplo. Pegar um vaso e dar uma hemorragia. Uma hipertensão ocular secundária, por exemplo. Aquele paciente que às vezes faz e a pressão do olho sobe, às vezes ele acaba tendo um comprometimento ali de uma veia ou uma artéria retiniana. São riscos endoftalmite, que seria infecção, que é um dos mais graves, graças a Deus, né? A gente nunca presenciou ali no SEMA, mesmo tendo uma quantidade, um volume muito grande. Então é um procedimento que graças a Deus tem salvado bastante paciente aí e mantendo uma boa função visual aí. Legal. O que eu costumo dizer é que, assim, não existe, para qualquer tipo de procedimento que eu vou fazer, independente da questão de retina, não existe, e eu não costumo banalizar, procedimento simples. Existe procedimento seguro, né? Desde você, eu costumo falar isso para o paciente, tirar uma unha do dedão do pé, você fazer uma injeção no olho, os riscos são inerentes. Mas a gente sempre pesa uma coisa para tratar, que é risco e benefício. Se o benefício é maior do que o risco, é onde mora a indicação e na injeção na maioria das vezes. Um outro, porém, da questão das injeções, são algumas coisas que a gente leva em consideração na indicação, né? Para a questão de paciente que teve, por exemplo, algum evento tromboembólico nos últimos 6 meses, seria uma contraindicação. Mas a gente tem outro tratamento alternativo, né? A gente está falando aqui de uma droga que é a primeira escolha, né? Que é o que a gente chama de anti-VEGF, mas a gente tem outra droga também, por exemplo, muito útil, que é o corticoide. Diabético não pode usar corticoide, né? Tem sempre corticoide, ele age localmente. Pode ter seus efeitos colaterais que devem ser considerados, mas quando bem indicados são muito eficazes também. Legal, legal. Eu faço cirurgia de catarata e pra gente catarata é o seguinte, você opera a catarata, operou os 2 olhos, o paciente está de alta. O paciente que tem retinopatia diabética, chega uma hora que vocês dão alta para ele, como é que vai acompanhar o resto da vida aí? Eu costumo dizer para os pacientes que é um casamento. E eu espero que seja um casamento duradouro, na maioria das vezes. Realmente, a gente acompanha esse paciente para o resto da vida. O paciente ele tem controle, né? Se a doença sistêmica está ativa, hoje em dia a gente tem formas de, né, até paciente, não é a maioria, mas que tem transplante, por exemplo, de células pancreáticas, que ele resolve o problema dele da diabetes. Mas enquanto ele tiver, por mais que ele esteja controlado, como a gente falou lá no começo, com o controle da doença sistêmica e com o controle da doença oftalmológica, né, a gente acompanha, lógico, a gente vai espaçando, né, quando a gente está nessa época de fazer tratamento mais efetivo, com um problema maior, a gente tem um acompanhamento mais próximo. Né, depois a gente espaça mais. Eu brinco até que tem alguns pacientes que eu vejo mais os meus pacientes do que a minha família, a minha esposa. Nem me fale. Pessoal, vocês têm quase 20 anos de SEMA aí, de oftalmologia. Algum caso que marcou vocês, que emocionou? Quem quer começar aí? Bom, eu tenho um que, inclusive, não é porque ele está aqui, mas para mim é uma referência em cirurgia vitreoretiniana, que é o Dr. Antônio Sérgio. Imagina, ele é meu amigo. Tá? É meu amigo de muito tempo. Não, Serginho é bom mesmo. Somos 2 testemunhas aqui, Exato. Guilherme. Eu, particularmente, tenho uma paciente de 40 anos, no auge da sua vida produtiva, e chegou ao consultório com uma baixa de visão bilateral. E essa paciente, a gente vinha acompanhando e tratando um olho, e o outro olho, infelizmente, ele já chegou num estágio muito crítico, né, de um descolamento de retina tracional muito avançado. A acuidade visual dessa paciente era de vultos. E assim, como ela era muito jovem, diabética tipo 1, eu propus a cirurgia, lógico que orientando sobre os riscos e benefícios, mas ela queria tentar, até porque ela queria tentar ter uma visão binocular, né, funcional. E foi aí então que a gente sentou junto, eu e o Antônio Sérgio, a gente conversou, e mesmo sabendo dos riscos de até perder esse olho, essa visão, a gente
optou pelo procedimento cirúrgico. Essa paciente, toda vez que ela vem, é uma sensação assim indescritível, porque ela saiu de movimento de mãos, né, que é visão de vulto. Hoje ela tem uma visão de 20/60. 20/60, só para o público entender, seria mais ou menos, aí vamos colocar aí uns 60% de visão, 70%, vai. E ela está super feliz. Em outros serviços, não quiseram colocar a mão. Então, esse caso, acho que me chamou muita atenção. Tô 18 anos no SEMA, eu já vi de tudo quanto é tipo de cirurgia oftalmológica, e esse caso realmente foi uma cirurgia brilhante aí que o colega fez, e o outro olho a gente conseguiu estabilizar com injeções intravítreas e laser. Então, o olho ela tá 20/20 parcial, que é quase 100% de visão, e esse olho tá com 60% de visão e tá bem, bem feliz aí com o resultado. Show. Você, Serginho. Primeiro que o recíproco é verdadeiro, né? Da competência aí do Guilherme também, clinicamente brilhante. Sim, a gente constantemente se depara com isso aí, alguns casos de paciente que volta pra gente lá, pô, você mudou minha vida, você melhorou a qualidade, porque melhorou a questão de diabetes, eu me conscientizei melhor quanto ao controle, porque às vezes é um susto, né, do paciente. Mas eu vou fazer um contraponto aqui de um caso que me marcou ultimamente aí pro lado negativo. Eu tenho um amigo, né, de infância lá, e amigo da minha família, na verdade, de infância, eu sou do interior lá, e é um paciente que procurou a gente num estágio extremamente avançado de doença. Deve ter seus 40 anos, um olho já sem visão, o Guilherme, inclusive, ajudou a gente a tratar lá, e o outro olho ainda tinha uma visão, que nem a gente falou, relativamente boa, uma visão boa, com déficit de campo visual. Enfim, a gente fez o que pôde e o que não pôde, né, para tratamento, e infelizmente um paciente de 40 anos a gente perdeu para a doença. Eu estou dizendo isso, não é para assustar, né? A maioria das vezes a gente consegue, volta a insistir, a gente consegue reverter a doença. O que a gente não pode é deixar a doença chegar em estágio extremamente avançado, que nem dessa pessoa que eu acabei de falar para vocês aqui, porque aí é um caminho muitas vezes sem volta, porque o olho já tem tanto déficit de perfusão, ou seja, chega tão pouco sangue, para ficar mais fácil de entender, tem tanta isquemia, tanto infarto, que é a história natural da doença, por mais que a gente haja, por mais que a gente hoje, em 2025, tenha um arsenal muito grande de tratamento. Então, para as pessoas, né, se conscientizarem de que o acompanhamento ele tem que ser ser feito desde o início da doença. Né? Entendi. Bom. Pessoal, antes de continuar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like aí, dar o joinha e compartilhe esse episódio, que com certeza esse conteúdo que os doutores estão trazendo aqui vai ajudar muita gente, tá? Então não esquece de compartilhar aí. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso quadro Consultório Aberto. Basicamente, esse quadro, a gente trouxe algumas perguntas, tá? São perguntas reais dos nossos pacientes que eles fazem para a gente durante as consultas, e a gente resolveu trazer aqui para discutir um pouco com vocês. Primeira pergunta aqui, doutores. Doutor, é verdade que quem tem diabetes pode ficar cego de uma hora para outra? Sem dúvidas. Na verdade, o paciente no estágio avançado, né, de retinopatia diabética proliferativa, ele pode ter sangramentos, e às vezes é um sangramento maciço, e descolamento de retina, né? Então a baixa de visão ela é considerável. Não é irreversível, é como a gente comentou anteriormente, né? Existe o recurso cirúrgico, mas de uma hora para outra ele pode momentaneamente ali perder a visão naquele momento. Aí é onde a gente tem que procurar entender o que está acontecendo dentro do olho desse paciente para instituir a melhor forma de tratamento aí. Lembrando que a gente falou aqui dos estágios mais avançados, isso que o Guilherme respondeu de uma hora para outra, e muitas vezes esses pacientes de estágio mais avançado não têm a visão tão baixa. Tem mais um infarto, mais na periferia, que vem para o centro então continua ainda com uma visão boa. E aí ele chega muitas vezes em estágio mais avançado, que aí gera tração, gera hemorragia dentro do olho, e pode sim. Além disso, esse infarto, só faltou um detalhe, ele pode desenvolver, e o organismo vai numa tentativa desesperada de formar novos vasos na parte posterior do olho, criar novos vasos na parte anterior do olho também, e gerar um glaucoma. Esse tipo de glaucoma a gente chama de glaucoma neovascular. Então são estágios mais avançados de doença que sim,
podem trazer uma cegueira irreversível, né? Mas quanto antes procurar atendimento, quanto antes ir em busca do diagnóstico e do tratamento, melhora o nosso resultado. Boa. Próxima pergunta. Doutor, tive diagnóstico recente de diabetes na gestação. Tenho chance de desenvolver retinopatia diabética? Então vamos lá. O que a gente sabe? Sabe que os pacientes, né, principalmente diabéticos tipo 1, né, as mulheres diabéticas tipo 1, se elas têm a retinopatia diabética, se elas engravidarem e já tiverem um estágio de retinopatia diabética, elas têm uma chance, dependendo da estatística que a gente pega, de 3 vezes maior de desenvolver um quadro de piora dessa retinopatia diabética. Por isso que para essa população, ou seja, paciente diabético tipo 1 que quer engravidar, você precisa fazer uma avaliação antes, de preferência, da família, né, da mulher decidir pela gestação. Porque a partir de então você começa o seu acompanhamento. Se ela tem uma doença, você trata a retinopatia diabética, estabiliza, depois você pode fazer, mesmo sabendo que pode ter uma progressão, mas essa progressão, se ela está tratada, a gente consegue, na maioria das vezes, controlar essa progressão da doença, né? Isso é um quadro do paciente que já vem com um quadro de diabetes tipo 1. No paciente que tem a doença, né, o diabetes gestacional, lembra que a gente falou que o diabetes, para ele aparecer, mas para ele trazer manifestação no olho, ele demora mais ou menos uns 5 anos para começar os sintomas, um paciente descompensar. Esse paciente desenvolveu, e normalmente ali por 24 semanas, mais ou menos, que as mulheres desenvolvem o diabetes gestacional, não vai ter tempo suficiente para evolução e desde que tenha o controle, normalmente não tem associação com retinopatia diabética. Entendi. Essa pergunta, a próxima, até eu que não sou retinólogo, eles perguntam, hein? Doutor, por que algumas pessoas veem mosquinhas ou pontos pretos na visão? Vamos lá, acho que essa é a pergunta número 1 de consultório, né? Essa mesmo. Bom, a gente tem uma estrutura no olho, né, que é o vítreo, que é a gelatina que a gente tem dentro do olho, né? E a gente sabe que esse vítreo, ele é intimamente ligado com a retina, ele preenche toda a cavidade ocular lá por dentro. Seja por um trauma, paciente mais míope, pacientes que coçam o olho, enfim, ou até espontaneamente, esse vítreo com o decorrer dos anos, principalmente numa idade pós 40, 50 anos, ele tende a ir se soltando, né? Que a gente chama de descolamento do vítreo. E uma das consequências disso é aparecer essas células, né? Que a hora que o vítreo solta, ele puxa pedacinhos de células ali do tecido e essas células ficam flutuando no campo de visão. É de fundamental importância fazer o fundo do olho, porque em alguns casos, a minoria, às vezes você encontra um rasgo na retina ou um princípio de descolamento de retina. E é onde a gente tem que intervir. Mas na grande maioria das vezes, graças a Deus, é apenas a gelatina se soltando ali e a gente acaba tendo um sintoma persistente que pode sumir ou às vezes ele se mantém, enfim. Em alguns pequenos casos regride, mas na maioria das vezes aí não requer tratamento. E na população diabética também isso é um sinal de alarme, como o Guilherme falou anteriormente aqui, que pode ser do vítreo, essa movimentação, mas numa pessoa que não tem um controle ou já tem uma retinopatia diabética mesmo em acompanhamento, pode ser, por exemplo, aquele vasinho que eu falei que cresceu por causa do infarto, o vítreo, que é o gel, se movimenta, puxa esse vasinho, sangra dentro do olho, traz a hemorragia vítreo. Então, às vezes, os primeiros sinais são esses pontinhos pretos. Então, nessa população, é adequado mais ainda a avaliação, como o Guilherme falou anteriormente, da população geral também. Legal. Última pergunta. Usar celular demais pode prejudicar a retina? Essa pergunta é pergunta geralmente de mãe de paciente, né? A retina, especificamente, não existe nenhum estudo científico. Isso foi estudado principalmente para tela de computador, entre outras coisas aí, mas sem nenhum nível de evidência científica de que isso vá trazer um problema para a retina. No consultório, hoje em dia, a grande, esmagadora maioria dos meus pacientes são de retina, então eu tenho menos, mas no consultório, quem faz lá a refração, no dia a dia lá, sempre tem essa pergunta, e por outros motivos a gente aconselha a dar uma pausa, intercalar por outros motivos. Por Olho seco evaporativo. Dor de cabeça, estenopia, uma série de coisas. Fadiga, mas visual. Dano anatômico na retina. Não existe nenhum estudo que tenha comprovação científica com nível de evidência científica suficiente para a gente sustentar isso. Muito bom, muito bom. Bora pro próximo quadro, então.
mito ou verdade, né? A gente sabe que na nossa área da saúde tem muita coisa que é mito, né? Comer formiga faz bem para os olhos, Guilherme? Isso é bom, né? É bom, é bom. Vem vitamina A e tudo Isso, mais. às vezes, depois de uma idade, é enxergar ela para comer, né? Então, bora lá. Primeira pergunta aí, mito ou verdade? Óculos melhora a visão de quem tem retinopatia diabética? Depende. Essa é a resposta. Se ele não tiver dano no tecido, de novo, no tecido neurológico, que é o que conduz a imagem para o sistema nervoso central, sim. Mas você também tem que estar compensado da parte da glicemia, porque a gente sabe que a hiperglicemia, ela flutua, né, a visão pelos próprios níveis glicêmicos que circulam dentro do olho, o índice de refração, uma série de coisas. Então, esse paciente tem que estar compensado, ele está compensado, melhorou a glicemia dele, está bem, está estável, ou não tem nenhum quadro de retinopatia diabética, o óculos vai melhorar. Só para eu pegar um gancho aqui, às vezes o paciente acha que o óculos vai melhorar a retinopatia diabética. Eu já ouvi isso no consultório, e não vai melhorar. Na verdade, a melhora vai ser todo aquele arsenal de coisas que a gente faz ali, desde o acompanhamento. O óculos vai ajudar quando o paciente tem um erro refracional associado ao diabetes. Mas melhorar a doença em si, a gente sabe que não, né? Mas seria nessa linha aí. Entendi. Próxima pergunta. Quem tem pai ou mãe com retinopatia diabética tem mais chance de desenvolver a doença? Sim, é verdade. A gente sabe que pai e mãe diabético, a gente tem o componente hereditário aí envolvido, e os pacientes que têm uma tendência ou que estão no sobrepeso e que são pacientes que às vezes não se exercitam, não têm um ritmo de vida saudável, eles têm um risco maior de desenvolver a diabetes e caminhar para uma retinopatia diabética. Essa última afirmação, o doutor Antônio Sérgio já chegou a falar. Quem tem diabetes tipo 1 corre mais risco de desenvolver retinopatia diabética comparado com quem tem diabetes tipo 2? Sim, estatisticamente, né, se a gente pegar pacientes que acompanham, esses pacientes a longo prazo, eles têm uma chance maior devido a tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Mais tempo de doença, a doença ela é mais agressiva porque a gente não tem a produção, muitas vezes, ou a produção é pequena, depois a gente perde toda a produção da insulina dentro do nosso organismo, e isso, consequentemente, o controle muitas vezes é um pouco mais difícil. E uma coisa que acontece em diabetes tipo 1, né? A gente pega uma população jovem, uma faixa etária muitas vezes que se divide, né? Pelo que a gente tem na literatura, se não me engano, de 4 a 6, depois na puberdade, ali com 12 anos de idade. Principalmente com 12 anos de idade, 14 anos de idade, muitas vezes a gente sabe como essa adolescência, é difícil muitas vezes você fazer um tratamento adequado, às vezes nesse período esses pacientes descompensam. Então, isso a longo prazo, lá na frente, muitas vezes paga um custo, e a resposta é sim, a chance é maior. Não quer dizer que o diabético tipo 1, que viveu a vida inteira, tem vários pacientes, então a vida inteira com diagnóstico de diabetes tipo 1, e estão super bem, sem lesão na retina. Lembrando que, conforme vai passando o tempo, mesmo eu tendo compensado, eu posso ter a doença, mas eu posso também não ter. E aí entram outras características que podem levar a essa diferença. Legal, baita aula de vocês aqui. A gente está finalizando nosso episódio, queria abrir espaço para o Dr. Antônio Sérgio, Dr. Guilherme. Que dica de saúde vocês querem passar para o nosso público? O que vocês querem falar? Um estilo de vida mais saudável, né? Eu acho que a combinação da dieta associada ao exercício físico, né? Evitar hábitos de vida que não traz assim benefício, como álcool, cigarro, enfim, comidas industrializadas. Eu acho que é importante para a gente poder ter uma longevidade, né? Afinal, eu sempre brinco, né? Eu falo às vezes com os colegas, a vida é uma só, mas você não precisa gastar ela de uma vez só, né? Então, basicamente é isso. Eu vou na mesma linha, né? Principalmente pela prevalência ser maior do diabetes tipo 2, às vezes a gente, né, pega muito paciente que chega querendo uma solução mágica, né? Pra gente já com doença não existe solução mágica, não existe varinha de condão, né? Que a gente vá lá e resolva num passe de mágica, não existe isso. Então, o que o Guilherme falou, a doença no tipo 2 ela é multifatorial. Os principais fatores de risco, obesidade, né, associado, e aí a gente tem a resistência, resistência da insulina, por isso sedentarismo, dislipidemia, hipertensão arterial,
Então, ele tem que estar consciente de que ele precisa se tratar sistemicamente, né? Porque, de novo, se ele não se tratar, ele vai pagar o preço uma hora. Muito, muito bom, pessoal. Então a gente vai finalizando nosso primeiro episódio. Falamos de um tema hoje muito importante. Eu acho que a mensagem que fica aqui é sobre a importância dos exames preventivos, né? Acredito que quando você faz o diagnóstico precoce, o tratamento, a evolução da doença, assim, fica tudo melhor. Quero convidá-los para seguir o Instagram do Hospital SEMA, vai aparecer aí para vocês, @SEMAHospital. O nosso hospital está localizado na região da Zona Leste, ao lado do metrô Belém, na cidade de São Paulo, mas temos mais 17 unidades externas espalhadas nos principais shoppings de São Paulo e da Grande São Paulo. Quero agradecer ao Dr. Antônio Sérgio, quero agradecer ao Dr. Guilherme Colamarino. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento com o nosso público. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado.